Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo, nesta passagem, neste salmo, neste poema, Salmo 71. São as súplicas de um ancião. Salmo 71. Está escrito assim: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os teus ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve. Pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Pois falam contra mim os meus inimigos, os que me espreitam a alma, consultam reunidos dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar, também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Eu gostaria então de tratar nessa manhã, irmãos, sobre o Deus, o verdadeiro refúgio na velhice. Vocês estão acostumados a ouvir que a velhice é a idade de ouro, ou a melhor idade. Será mesmo? Você acredita nisso mesmo? A Bíblia é muito realista quando trata da velhice. Quando Salomão está escrevendo Eclesiastes, ele compara a velhice com uma tempestade, e compara a velhice com uma casa que está em ruínas. Na velhice tem coisa boa? Claro que tem. Quem não quiser ficar velho, é só morrer jovem. Um dia uma repórter estava entrevistando um homem que estava comemorando 100 anos, e a repórter perguntou: qual o segredo para chegar aos 100 anos? Ele respondeu: só não morrer. A velhice fala de experiência, né? De conhecimento, de maturidade.
Mas certamente a velhice tem seus pesos. As pernas ficam bambas, os joelhos ficam trôpegos, as mãos ficam descaídas, os olhos ficam embaçados, e as cãs aparecem, e diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. Então, a velhice tem suas lutas, sim. É por isso que o Dr. Billy Graham, no seu último livro, De Volta para Casa, disse que a velhice não é para os fracos. E para mim essa frase valeu o livro dele. A velhice não é para os fracos. Esse salmo foi escrito para tratar da velhice. Esse salmo é um salmo do ancião. E se vocês notaram comigo, não há autoria do salmo. Portanto, é um salmo anônimo. Embora não haja menção do autor, comentaristas de boa cepa, como João Calvino, como Matthew Henry e como Charles Haddon Spurgeon, afirmam que esse salmo foi escrito por Davi. E eu estou inclinado a concordar com eles, porque o contexto do salmo tem tudo a ver com Davi. Tem tudo a ver com a velhice de Davi. E há uma coisa muito curiosa em Davi. Quem sabe quantos anos Davi viveu aqui? Quantos anos? Alguém? Davi viveu 70 anos. 70 anos. E lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 15, está escrito que Davi era muito velho, com 70 anos. Aí você vai conhecer a história do Davi. Davi viveu a sua juventude lá nos desertos de Belém, correndo atrás de ovelhas, tangendo a sua lira, enfrentando ursos, leões. E não foi vida fácil, certamente, porque é muito calor, a pele tostada do sol, não tinha bronzeador, não tinha filtro solar. Que foi minha princesinha, vem cá, o que você quer? Querendo a mamãe? Cadê a mamãe dela? Está aqui? Papai? Alguém? Quem pode cuidar dela para mim? Vem cá, minha princesa, cuida dela para mim, tá bom? Então Davi passa a juventude dele assim. Depois, isso com 20 anos, até os 20 anos. Depois, até aos 30, são 10 anos, Davi passa fugindo do sogro, pelas cidades, pelos desertos, pelas cavernas, dormindo no relento. Então não foi vida fácil durante 10 anos. Você imaginou o que é uma pessoa ser perseguida 10 anos seguidos? A situação era crítica. Pode vir cá, princesa, cuida dessa lindeza aí. Aí Davi passa 40 anos sendo rei. Então ele assume o governo, assume o reinado com 30, reina 40, 7 anos em Hebrom, 33 anos em Jerusalém, completa o período de quê? 70 anos. Quando você estuda a vida do Davi, a vida dele foi muito turbulenta. Esse camarada começou a ser guerreiro muito jovem. A vida toda dele foi uma vida de empreitada, de guerras, de lutas, de campo de batalha. Foi uma loucura. Aí eu entendo que a Bíblia diz que com 70 anos ele estava muito velho. Muito velho. Agora, ele vai enfrentar seus maiores problemas na velhice. Porque se você percebeu, ele vai viver uma crise familiar medonha. Uma crise familiar medonha. O estupro da filha, primeiro adultério dele, o assassinato
Urias, depois vem o estupro da Tamar, depois vem o assassinato do Aminon, depois vem a fuga do Absalão, depois vem a volta do Absalão, depois tem a conspiração do Absalão, depois tem a morte do Absalão, depois tem a conspiração de um outro homem chamado Seba, depois tem a conspiração do Adonias. Então o homem não teve paz. Teve paz não. E esse salmo é um espelho das crises, das lutas que ele viveu ao longo da sua vida até a sua velhice. Então, esse é o pano de fundo para nós entendermos melhor esse salmo. Há 4 verdades aqui que eu vou tratar. A primeira, o Senhor é o nosso libertador no presente, versos 1 a 4. Segundo, o Senhor é o nosso apoio desde o passado, versos 5 a 13. Terceiro, o Senhor é a nossa esperança no futuro, 14 a 21. Finalmente, em quarto lugar, o Senhor é o motivo do nosso louvor continuamente, versos 22 a 24. Esse é o esboço homilético desse texto, que vamos começar a tratar com vocês a partir de agora. Então vamos ver, em primeiro lugar, o Senhor é o nosso libertador no presente. Primeiro ponto, a oração é a arma poderosa dos fracos. Leia comigo o verso 1. Vamos juntos? Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Quem está precisando de refúgio? Uma pessoa fraca. É oração, é para os fracos. Só ora quem se sente fraco. Precisa de quê? De refúgio, de abrigo, de apoio, de socorro, de ajuda. E nas muitas fugas de Davi, muitas, Davi chegou a ponto de se desesperar e procurar abrigo até entre os maiores inimigos. Na primeira feita, ele se fingiu de doido. Da segunda feita, ele quase sossobrou, porque ele estava indo como escudeiro do rei filisteu para atacar Israel. Foi a providência de Deus que o tirou daquela situação. Então Deus o protegeu muitas vezes, para que ele não fosse o quê? Envergonhado. Segundo, a oração não é baseada em méritos, mas na justiça divina. Versículo 2: livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me os teus ouvidos e salva-me. Ou seja, não chega para Deus e fala: Deus, eu mereço, eu sou um guerreiro, eu sou um fiel, já matei um leão, já matei um gigante, já matei um leão, um urso, um gigante, eu já livrei Israel de tantos riscos, então Senhor, eu tenho uma folha corrida de trabalho, e eu estou aqui pleiteando os meus direitos. Não, ninguém chega diante de Deus reivindicando direitos, com méritos, com a folha corrida de trabalho prestado. Então eu chego diante de Deus já com credenciais, com merecimento suficiente para receber nada. Não, você ora baseado na justiça de Deus e não nos seus méritos pessoais. É isso que Davi está nos ensinando aqui. Terceiro, Deus é a nossa morada mais segura. Versículo 3. Você pode ler comigo 3? Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha, ordenaste que eu me salve. Se você perceber e ler 1 Samuel, você vai notar que muitas vezes Davi não via saída. Saul vinha para matá-lo, com 3.000 soldados, escolhidos a dedo, e Davi às vezes está num deserto, às vezes Davi está numa caverna, às vezes Davi está num lugar de campo aberto, e quando parecia que o inimigo ia prevalecer, Deus abria um caminho, Deus abria uma porta da providência, Deus arranjava um jeito desse camarada sair. Só que ele vai orar e vai dizer o seguinte: Deus, não é aquela caverna de Adulão, não é aquele deserto lá perto do Mar Morto, o Senhor é a minha morada. E aqui está um ponto muito bonito, porque aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo é que são protegidos. Não é a tranca, não é o alarme, não é o seguro, não é o guarda-costa,
não é o capanga, é Deus que cerca você por todos os lados. É Deus quem é o seu escudo. Você só está seguro quando você habita dentro de Deus, quando Deus é a sua morada, quando Deus é a sua fortaleza, quando Deus é a sua rocha habitável. Aí o inimigo não pode alcançar você. Quarto, Deus é o nosso libertador onipotente. Olha o verso 4 comigo. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Eu acho isso aqui interessante porque, parando para visitar a história do Davi, nós poderíamos pensar aqui em alguns inimigos que ele enfrentou, das garras do inimigo. Primeiro, do Saul. Saul é rei. E, meus irmãos, quem governa tem os seus cúmplices, tem os seus entregadores, gente que se presta um serviço vil de denunciar, está comprado. E se você ler a história do Davi, muitas vezes Davi ajudava alguém, e esse alguém dedurava Davi para Saul, porque encontrava vantagens, benefícios. Saul era chantagista, e muitas vezes pessoas se rebelavam contra Davi e entregavam Davi para Saul para que ele fosse morto. Foi Saul, depois mais tarde foi o rei Aquis, depois foram os filisteus, depois foi o seu filho Absalão, depois foi Zeba, depois foi Adonias. Foi uma loucura a vida dele, tantos inimigos se levantaram. Mas ele vai dizer: livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Como Deus livra? Me permita lembrar de alguns exemplos das Escrituras. Você lembra do rei Josafá? Está lá em 2 Crônicas 20, quando 3 nações se reuniram para atacar Jerusalém, e não tinha mais chance de reunir uma tropa, de armar um esquema de defesa, e diz a Bíblia que Josafá teve medo, e clamou a Deus, e jejuou, e conclamou a nação, e Deus disse para ele: olha, essa luta não é sua não, faz o seguinte, forma um grande coral, bota na frente do exército, porque esta batalha é minha. E diz a Bíblia que, tendo o coral começado a cantar e a dar louvores a Deus, em altas vozes, Deus pôs emboscada contra o inimigo, e eles foram desbaratados. Vamos pegar um outro exemplo. Pega o exemplo de Ezequias. Foi no reinado de Ezequias, aqui em Jerusalém, no sul, que as 10 tribos do norte caíram nas mãos da Síria. A Síria tinha se levantado como o mais poderoso império da época. A Síria era um império tão perverso que eles chegavam nas cidades, ao conquistá-las, pegavam os homens, decepavam a cabeça, decapitavam e empilhavam as cabeças na porta da cidade, dizendo: ninguém pode me resistir. E depois de derrubar o reino do norte, das 10 tribos do norte, o rei da Síria se reúne ao redor de Jerusalém com mais de 180 mil soldados. Isso era mais do que a população de Jerusalém. E então o rei Ezequias recebeu um recado para se render, que ninguém podia livrá-lo. E diz a Bíblia que Ezequias ora, que Isaías orienta ele, e que Deus livraria a cidade. E então diz a Bíblia que um único anjo de Deus foi escalado e matou 185 mil soldados assírios ao redor da cidade de Jerusalém, e Deus livrou Jerusalém. Deus ainda é o mesmo, Ele traz livramento para nós. Às vezes você vê, às vezes você não vê. Se nós pudéssemos ter olhos para ver no mundo espiritual, que a Bíblia chama de regiões celestes, quantas tramas são orquestradas contra nós, quantos livramentos você já teve, seja no trânsito, seja na cidade, seja no seu trabalho, seja nas suas idas e vindas, e você nunca tomou conhecimento. O nosso Deus ainda livra do perverso, do iníquo, para nos dar salvação. Pensa em Pedro, condenado à pena de morte pelo rei Herodes Agripa I.
aguardando só terminar a festa da Páscoa para executá-lo. Deus manda um anjo que liberta Pedro, e Deus manda outro anjo que mata o rei Herodes. Deus muda o quadro, Deus reverte o resultado, Deus vira a mesa. Esse é o nosso Deus, o Deus libertador onipotente. Mas vamos ao segundo ponto, que o Senhor é o nosso apoio desde o passado, 5:13. Eu acho que você e eu poderíamos dizer hoje, nesta manhã, levantando uma pedra como Samuel, e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Você tem história para contar da ajuda de Deus na sua vida? É isso que vamos ver a partir de agora. Deus é o nosso apoio desde o passado. Então vamos ver, primeiro ponto: Deus é nossa esperança e confiança desde a mocidade, versículo 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Como é bom um homem conhecer a Deus desde a infância. Como é bom alguém beber o leite da piedade desde o berço. Como é bom alguém ser criado no Evangelho e ouvir estas verdades na mais tenra idade. Como é bom você poder afirmar assim: ó Deus, tu és a minha esperança, e em ti eu coloco a minha confiança desde a minha mocidade. É isso que ele está dizendo aqui. Davi está dizendo o seguinte com isso: eu não sou um neófito. Ele escreve esse salmo na velhice. Ele está olhando para trás, alenta o retrovisor. Ele está contando um testemunho. Ele é um músico, ele é um compositor, ele é um guerreiro, ele é um amigo, ele é um adorador, ele é um rei, ele é um servo do Deus Altíssimo, e ele está contando a sua experiência. Em outras palavras, a juventude bem vivida é o maior consolo da velhice. Tem muitas pessoas que, por não terem conhecido a Deus, fizeram tantas loucuras na sua juventude, e na velhice vão colher os frutos amargos, as consequências. Mas é muito bom quando você pode dizer: Deus é a minha esperança, em Deus eu ponho minha confiança, e pus minha confiança desde a minha juventude. Segundo lugar, Deus é o nosso apoio desde o nosso nascimento, versículo 6. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Primeiramente, esse versículo para mim é relevante quando o Brasil discute a questão do aborto. Davi se sente um ser humano e se apresenta como tal antes do seu nascimento. Não é uma massa humana, é uma vida humana. Não é uma verruga pestilenta, é um ser humano. Mas vejam vocês, a expressão em ti me tenho apoiado é uma espécie de presente contínuo. Eu não me apoio em Deus agora na velhice, em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Ou seja, uma história de vida com Deus, é um testemunho de dependência de Deus, e de cuidado de Deus, de livramento de Deus, de socorro e de suporte de Deus desde o começo. Concepção, nascimento, infância, juventude, velhice, ou seja, ponta a ponta, de A a Z, do nascimento ao fim da vida, Deus foi refúgio para ele. Terceiro, Deus é o nosso refúgio apesar dos nossos dramas pessoais. Versículo 7, leia comigo 7, por favor. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. A palavra portento significa maravilhas, mas aqui no contexto, ele está olhando do ponto de vista negativo. Aqui poderia ser traduzido por espetáculo, horrendo. É por isso que vem, notem vocês, a conjunção adversativa. Se tivesse a palavra no positivo, não teria sentido a conjunção adversativa, mas o que ele está mostrando aqui é que, apesar dos inimigos, ou para muitos,
ele ser como um espetáculo horrendo, um fracassado, vai ser derrotado, não vai conseguir sair dessa. Ele diz: mas tu és o meu forte refúgio. Pode chegar momento na nossa vida, irmãos, que a gente passa por revés. Vai chegar a hora que diz: olha, agora dessa você não sai. Vai chegar um momento em que você vai estar na boca de muita gente, dizendo: olha, aquele cara lá fracassou, ele não levanta mais, ele não sai mais dessa, ele entrou agora numa situação de encurralamento, e dessa ele não escapa. É nessa conjuntura que ele está dizendo, no versículo de número 7, mas tu és o meu forte refúgio. Na hora H, Deus dá o livramento, Deus dá a proteção. Quarto, Deus é a razão e o alvo do nosso louvor, versículo 8, os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Se existe uma coisa que marca a vida do Davi, com algumas exceções, porque chegou um momento em que Davi fraquejou, vocês que conhecem a história dele. Por exemplo, quando ele vai a Nobe, ele está fugindo do Saul desesperado, ele já procurou ajuda no Samuel, ele já procurou ajuda no Jonatas, e agora ele vai procurar ajuda lá no sumo sacerdote em Nobe, e ele chega contando uma mentira. Me enviaram uma missão secreta, tem que deixar meus homens com as armas e tal, contou uma lorota lá, pediu ajuda, pediu comida, pediu arma. Ele que tinha derrotado o gigante Golias, não é que Deus salva não com espada, não com lança, não com escudo, agora está querendo uma arma, e pega exatamente a espada do Golias, que estava guardada lá, fraquejou. Consequência do fraquejo dele, 85 sacerdotes morreram, e ele se sente culpado por isso. Ele fraquejou quando ele buscou abrigo, asilo lá no território filisteu em Gate, e quando ele percebeu, ele estava preso, sob custódia, no território do inimigo, na casa do inimigo, e esse fingiu de doido, começou a babar, vazar saliva pela barba, esgravatando nos postigos. Ele falou: esse cara está doido, esse cara não oferece perigo não, manda esse cara embora, está biruta da cabeça. Incredulidade. A pior de todas dela, para mim, foi no capítulo 27, quando ele vai buscar, já desesperado de tanto fugir, vai buscar abrigo lá de novo entre os filisteus, passando a imagem, a ideia de que ele tinha mudado de lado, que ele tinha desertado de Israel, que ele estava se filiando aos filisteus para guerrear contra Israel, tinha virado a casaca, e ele mentiu esse tempo todo, mais de um ano, guerreando as guerras de Israel, mas dando um relatório para o rei Aquis, estava guerreando as guerras filisteias. Então Davi teve momentos de fraqueza. Você não tem não? Mas aqui, apesar dessas horas de fraqueza, ele vai dizer: os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Porque também Davi tinha um ponto, ele é um camarada que, ao ser confrontado, ele baixava a cabeça. Ele não era como Saul. Saul era confrontado e dava desculpa, era confrontado e botava a culpa nos outros. Davi não, ao ser confrontado: não, eu pequei, não, eu errei, vamos recomeçar. Quinto lugar, Deus é o nosso amparo na velhice, versículo 9, leia comigo 9, não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Por que ele está dizendo isso? Porque as maiores crises de Davi foram vividas na sua velhice. Você já imaginou o que é um cara velho? Ele está velho, tem que fugir a pé, descalço, de noite, a cabeça coberta, sabendo que a maioria do seu povo o abandonou, que seu próprio filho marcha com seu exército rebelde para Jerusalém, para matá-lo.
Sabe o que é esse homem saber que o seu conselheiro, Aitofel, que diz a Escritura, que o conselho dele era como um oráculo divino, o cara acertava todas, a palavra dele era a orientação certa e segura, e que o seu conselheiro tinha debandado para o exército inimigo, liderado pelo seu próprio filho. Você sabe o que é um homem saindo de Jerusalém, e o inimigo dele sai gritando atrás dele, jogando pedra nele, amaldiçoando a vida dele? Então este homem, na velhice, está enfrentando a conspiração de um filho, e esse filho quer matá-lo e tomar o trono dele. Esse filho pega as concubinas, por orientação de Aitofel, e coabita com elas à luz do sol. Por que isso? Não é só a questão de depravação moral, não. A cultura da época é que não havia maior afronta para um rei do que alguém deitar-se com a concubina do rei. Isso era uma traição, isso era uma espécie de querer tomar o trono, tomar a coroa. Isso trazia a ideia, o conselho era esse: ao coabitar com as concubinas, está claro que o projeto de Absalão não vai retroceder, que ou você toma partido do lado de Absalão ou você perece, porque agora a coisa está decidida. Ele já assumiu o papel de que vai ser rei, porque ele coabita com as mulheres do rei. Davi está enfrentando tudo isso na velhice. Por isso que ele está pedindo aqui: não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Sexto lugar, Deus é o nosso defensor contra os inimigos. Leia comigo os versos 10 e 11, por gentileza. Vamos juntos? Pois falam contra mim os meus inimigos, os que me espreitam a alma, consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o, prendei-o, pois não há quem o livre. Se você parar para perceber comigo, os inimigos usam duas táticas para atacar. Primeiro, é a tática das palavras. Pois falam contra mim. Não falam de mim, mas falam contra mim. E palavras são mais perigosas do que espadas. Palavras matam mais do que veneno, destroem mais do que fogo, desconstrói a honra e o caráter. Mas o inimigo não ataca só com palavras, não, porque você vai perceber que os inimigos também atacam com ações violentas. Versículo 11b diz, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu, prendei-o, pois não há quem o livre. Ou seja, chega uma hora em que as pessoas olham e dizem: não tem mais saída, você está num beco sem saída, você está encurralado, sinuca de bico. A conclusão que chegaram era essa: agora você, Davi, não escapa. É por isso que o Ziba, quando Davi está saindo, ele está amaldiçoando. É por isso que Davi enfrenta os inimigos dizendo o seguinte: agora chegou a sua vez. Do que estão falando mal? Estão falando mal porque estão dizendo que Davi assumiu o trono porque deu uma rasteira em Saul. Davi nunca deu rasteira em Saul. A família de Saul acusou Davi de ser traidor, de ter tomado o trono, de ter usurpado o trono. Nunca, nunca. Ao contrário, Davi sempre tratou a Saul como pai, o honrou, o defendeu, o protegeu. E apesar disso, ele é acusado. Palavras duras, pesadas. Sétimo lugar, Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações, porque nessa conjuntura, dizendo assim, não tem saída, vão te prender, vão te matar, está escrito aí, por gentileza, nos versos 12 e 13, não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me,
Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma, cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram mal contra mim. Em outras palavras, irmãos, Davi teme mais a ausência de Deus do que a presença do inimigo. Davi teme mais a ausência de Deus do que a presença do inimigo. Na hora que você vê todo mundo contra você, se Deus estiver do seu lado, você é vencedor. Se Deus se agradar de você, os gigantes caem, os inimigos caem. Essa é a convicção de Davi, essa é a oração de Davi nesse contexto. Vamos ao terceiro ponto? O Senhor é a nossa esperança no futuro. Então vamos ver aqui, primeiramente, uma esperança exultante nos versos 14 e 15. Você lê o 14 e 15 comigo, por gentileza? Vamos juntos? Quanto a mim, esperarei sempre, e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça, e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o número delas. Então, vejam vocês, que os verbos aqui estão o quê? No futuro. No futuro. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que os livramentos do passado são motivo para ele confiar no futuro. Veja isso aí, por gentileza. Versículo 14. Quanto a mim, esperarei sempre, te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça, e de contínuos feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o número delas. Se Deus me livrou lá atrás, então eu posso continuar confiando que Deus vai me livrar para o futuro. Quando vocês leem a disposição dele, aos 20 anos de idade, para enfrentar Golias, qual foi o argumento dele para enfrentar Golias? Diante de Saul. Saul diz, não, você não pode, você é jovem, o cara é duelista, o cara é guerreiro, o cara tem porte gigante, o cara está muito bem armado, você não pode, isso é missão suicida. Qual foi o argumento de Davi para o rei? O rei, eu posso, sabe por quê? Eu já lutei com um leão, eu já lutei com um urso. Ou seja, eu tenho testemunho de que Deus já fez. E se Deus já fez, Deus faz de novo. Eu tenho passado, eu tenho história, eu tenho coisa para contar do que Deus já fez na minha vida. Eu não sou aventureiro, não. Deus já fez coisas maravilhosas. Eu nem sei enumerar quantas coisas maravilhosas Deus já fez, mas o que Deus fez no passado é base para eu esperar no futuro. É isso que ele está dizendo aqui, nessa esperança exultante. Segundo, ele faz uma confissão empolgante nos versos 16 e 17. Sinto-me na força do Senhor Deus, e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora, na velhice, tenho anunciado as tuas maravilhas. Quando ele diz sinto-me na força, ele não está porque ele está jovem, não, ele está velho. Você quer um exemplo? Quando foi ordenado lá para enfrentar o exército rebelde de Absalão, que era numericamente maior, ele dividiu o exército dele em 3 partes, e ele disse, eu vou com vocês. Davi era um guerreiro experimentadíssimo. Os soldados dizem, não, você vai não. Você já foi um guerreiro, hoje você está velho, cara. Hoje você não aguenta o tranco. Hoje você não tem força física. E tem mais. Qual foi o conselho do Aitofel para matar Davi? O Aitofel era o conselheiro de Davi que mudou de lado. O Aitofel disse para Absalão assim, você quer? Me dê 12 mil homens e eu mato Davi essa noite. E eu não vou matar soldado não, vou fazer uma guerra tática, vou fazer uma guerra de inteligência, eu vou me infiltrar com 12 mil homens, ele está cansado, ele está desesperado, está todo mundo enfraquecido, está todo mundo abalado emocionalmente, eu me infiltro e mato só o Davi, não precisa matar ninguém, é matar a cabeça, e aí os soldados virão todos para o seu lado. Mas a Bíblia diz que o Davi havia pedido Uzai, que era um cara velho, falei, você volta para Jerusalém, e você vai me fazer um favor, você vai dar um jeito de desfazer diante do Absalão o conselho de Aitofel, porque se o conselho de Aitofel é como um oráculo, se o Absalão seguir o conselho de Aitofel, eu estou morto. Então você vai entrar lá, vai se infiltrar lá, e vai dar um jeitinho de dar uma mudada no conceito de conselho, você vai superar o conselho de Aitofel.
E claro que a mão de Deus está no negócio. Aí o Uzai foi chamado. E o Absalão perguntou: mas por que você mudou de lado? Você não era fiel ao meu pai? Não, mas agora eu sou fiel ao rei. Palavras duplas, não falou qual rei. Dessa vez, o Absalão, o Aitofel não foi bom conselheiro, não. Você sabe que o seu pai é guerreiro. Você sabe que ele está com uma ursa feroz. Você acha que o Davi iria dormir junto com seus soldados? Você está maluco? Ele está escondido uma hora dessa. Ele está elaborando um projeto de ataque. E tem uma coisa: se você se infiltrar lá com 12 mil homens e alguma baixa vier no seu exército, isso vai circular no país inteiro e você vai fracassar no começo. Você sabe uma coisa? Tem que ter tempo. Você tem que reunir todo o exército da nação, de cima a baixo, de Dan a Berseba, de norte a sul, e você vai juntar um exército tão grande, tão grande, tão grande. E tem mais, Absalão: você é o líder, você vai na frente, você é o grande general, você é o cara. Encheu a bola do Absalão, dando tempo para Davi se articular, montar uma estratégia. E diz a Bíblia que o conselho de guerra de Absalão, que tinha votado unanimemente para acolher o conselho de Aitofel, vota unanimemente para acolher, contrariando o conselho de Aitofel, o conselho de Uzai. E Davi então tem tempo para articular uma estratégia de defesa. O Aitofel ficou tão triste e chateado quando percebeu que o seu conselho não foi atendido, era a única chance de matar Davi, que ele voltou para sua casa, arrumou seus negócios, se pendurou numa corda e se enforcou. Agora vejam vocês, que quando Davi quer entrar na batalha, você não pode, você não tem condições. Mas notem comigo então, versículos 16 e 17, ele diz: me sinto na força do Senhor Deus, e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, até agora tenho anunciado as tuas forças. Tem hora que me sinto fortalecido, né? Me sinto na força, não é física não. É força emocional, é força espiritual, é força moral. Você pode estar aí andando com passos lentos e se sentindo um leão na força do Senhor. Essa é a força que Davi está experimentando aqui. Terceiro lugar, uma súplica confiante no versículo 18. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice às cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e à vindoura o teu poder. Isso é preciosíssimo, porque está querendo que Deus o ampare até a sua velhice, até as cãs, até o final da jornada, com dois propósitos. Quais são os dois propósitos aí? Primeiro, declarar à presente geração a força de Deus. Segundo, declarar à futura geração o poder de Deus. E aqui tem um ponto da mais alta importância para nós, irmãos. A necessidade de passar o bastão. Passar o bastão. Você vai hoje para a Europa e vê que as igrejas estão vazias. Os pais falharam em passar o bastão da fé para os filhos. Você vai para os Estados Unidos e Canadá e as igrejas históricas estão se esvaziando e se esvaziando e se esvaziando. Os pais não passaram o bastão da fé para os filhos. Você vê igrejas aqui no Brasil que estão minguando, denominações que estão murchando. Os pais não passaram bastão da fé para os filhos. Nessa viagem agora, nós fomos muito impactados ao visitar Torre de Pelice, perto de Turim, na Itália, onde tem ainda o remanescente dos valdenses. Eu não sei se os irmãos já leram sobre os valdenses, mas o movimento valdense começa em 1173,
em Lyon, na França, com Pedro Valdo. Pedro Valdo era um rico comerciante, e ele, lendo as Escrituras, cópias das Escrituras, porque está falando de antes da imprensa, a imprensa veio em 1450, se converteu, abriu mão da sua riqueza para tornar-se um pregador itinerante. Logo em 1173, ao começar esse movimento de reavivamento, ele foi considerado herege pelo Papa e perseguido pelo Papa. E eles entendiam uma coisa: não tem como levar esperança para as pessoas, a não ser que você ensine Bíblia para as pessoas. Eles começaram a treinar pregadores itinerantes chamados os barba, os tios. Agora escute isso: eles memorizavam a Bíblia, literalmente memorizavam a Bíblia. Haviam poucas cópias de Bíblia, e para você ter uma ideia, uma cópia de uma Bíblia custava o salário de um trabalhador durante um ano inteiro. Nas perseguições daqui, dali, da acolá, muitas vezes o Papa conseguiu queimar todas as cópias de Bíblia que eles tinham, mas eles tinham a Bíblia de cabeça, e conseguiam copiar tudo de novo. A maior coisa para eles era ensinar os filhos a fé, passar o bastão da fé para os filhos. Memorizar a Bíblia. Eles ficaram 400 anos na clandestinidade, sem poder dizer nós somos os valdenses, porque eles viviam escondidos, pregando a palavra de Deus. Quando chega a reforma, no século XVI, eles saem da clandestinidade e se associam à reforma calvinista. Guilherme Farel, que recebeu Calvino em Genebra, reuniu-se com eles muitas vezes, e eles mantiveram a sua fé acesa, perseguidos e massacrados. Depois você entra no Google e leia sobre a Páscoa que aconteceu em 1655, nessa região de Torre de Pelícia, onde o Duque de Saboia deu uma ordem para eles, ou se juntarem à igreja romana, ou abandonarem suas casas e suas terras. Deu 20 dias para eles fazerem isso, mas era uma traição. Eles não voltaram para a igreja romana, eles deixaram suas casas, suas terras, subiram os Alpes gelados, era inverno, com seus velhos, seus doentes, suas crianças. E quando eles estavam lá, achando que estavam em segurança, o Duque de Saboia deu uma ordem para eles serem massacrados. 4 horas da manhã, naquilo que era chamada a Páscoa deles, os algozes chegaram e decapitaram os homens, jogavam as crianças com a cabeça na pedra, cortavam os braços, as pernas, deixavam sangrar até morrer, pegavam as jovens, estupravam as jovens na frente de seus pais, pegavam os homens e amarravam nas árvores dos seus quintais e cravejavam o coração deles com setas. Naquela noite foram mortos 1.700 pessoas, um massacre. Isso revoltou a Europa, os reformadores deram apoio para eles, Oliver Cromwell na Inglaterra os apoiou, os recebeu, e eles voltaram oportunamente para sua terra, para essa região de Pelícia, e está lá na igreja uma grande frase na parede: estamos de volta para defender a nossa fé, para pregar o Evangelho, e seremos fiéis a Deus até a nossa última gota de sangue. O que é importante, irmãos, aqui é esta ideia aqui de falar às futuras gerações, ensinar os nossos filhos, passar esta fé, passar esse bastão, porque se nós falharmos em passar o bastão da fé para os nossos filhos, isso é uma corrida de revezamento.
A geração que saiu do Egito morreu no deserto, a geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida, a geração que nasceu na terra prometida não conhecia Deus mais. Então esse é um ponto vital que esse texto está nos ensinando. Versículos 19 e 20, confira comigo um testemunho vibrante. Vamos ler juntos comigo? Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus é o Deus da disciplina e Deus é o Deus da restauração. Deus o fez ver muitas angústias como consequência do seu pecado, mas Deus também o fez ver a sua restauração. Isso é maravilhoso. Deus disciplina porque ama, Deus restaura por sua graça. Muito bem, veja comigo um pedido veemente no versículo 21, aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. E eu gosto dessa expressão porque ele está pedindo isso no contexto em que ele perdeu o trono, vocês sabem disso, houve um golpe de Estado. Quem foi o autor do golpe de Estado? Absalão. Ele perdeu o trono. E ele está pedindo para Deus, aumenta a minha grandeza, Senhor, ou seja, me devolva a coroa, Senhor, me dê a bênção de voltar ao meu trono. E Deus o cumpriu. E aqui eu quero concluir com o último ponto, irmãos. O Senhor é motivo do nosso louvor continuamente, nos versos 22 a 24. Leia comigo esses 3 versículos em voz alta, por favor, vamos juntos. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma, que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram mal contra mim. Ou seja, ele escreve esse salmo a partir do momento em que ele retorna a Jerusalém, ele retorna ao trono, ele vê os seus inimigos desarticulados e vencidos, ele vê toda a forma de conspiração contra ele debelada. Porque logo que ele volta, ele nem chega bem se instalar, uma outra rebelião se formou. E é curioso que o Davi, dentro das muitas coisas, eu vou terminar aqui, começa a entender que o chefe da polícia dele, o chefe do exército dele, o comandante dele, é um cara osso duro de roer, era seu sobrinho, o Joabe. O Joabe, ele era muito fiel a Davi, mas tinha hora que ele não obedecia a Davi. Então ele matou, a contragosto de Davi, o comandante Abner. Davi tinha pedido para as pessoas serem leais, ou ter misericórdia do Absalão. Ele matou o Absalão, o filho de Davi. O mesmo cara que intercedeu para trazer o Absalão de volta, matou o filho do rei. Aí quando Davi chega no trono de novo, ele demitiu o Absalão, ele demitiu o Joabe. E nomeou Amasa, que era o chefe do exército rebelde, do Absalão. Aí Davi nomeia o Amasa, para tentar fazer uma política de boa vizinhança, para tentar reagrupar as pessoas, juntar os cacos. Só que montou uma outra rebelião, lá nas 10 tribos do norte. Aí o Davi chamou o Amasa e falou, você vai reunir as tropas e vai debelar essa rebelião. O Amasa não aparece na hora aprazada. Aí o Davi nomeia o irmão do Joabe para comandar. Só que o Joabe era muito forte. Quem vai liderar e vencer essa rebelião é o Joabe. Quando chega, é o Joabe que chega com o comandante. O Davi não teve cancha para vencer o Joabe. O comandante ficou maior que o rei. O certo é que o contexto é que mais tarde esse Joabe vai morrer no governo do seu filho, Salomão. Porque ele não se submetia. Ele era leal, mas ele fazia da cabeça dele. Mas em todas essas situações, Davi conclui o seu reinado.
não permitindo que Adonias se rebelasse, cumprindo o propósito que Salomão seria o seu sucessor, e encerrando a sua carreira, dizendo para Salomão: ser homem e age. E Salomão assume o trono. E Davi, aos 70 anos de idade, muito velho, morre. Mas morre como? Com louvor nos seus lábios. Essas palavras finais, dos versos 22 a 24, retratam para nós o epílogo desta história, desta saga, desta biografia de Davi. Eu te louvo com a lira, eu celebro a tua verdade, ó meu Deus. Eu vou cantar salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram mal contra mim. Davi termina como vitorioso. Louvado seja o Senhor. Quem quer ficar velho aqui? É porque se você não quiser, fala com Deus que dá um jeito nisso. Pois é, que Deus nos ajude a atravessar os anos da nossa vida confiando em Deus. Se a gente der uma escorregada, Deus disciplina, mas Deus levanta de novo. Põe a sua confiança no Senhor. E você não pode envelhecer sem passar o bastão da fé para os seus filhos, para essa geração. Você não pode envelhecer bem sem você falar para as futuras gerações acerca do seu Deus, acerca do Senhor Jesus, acerca da nossa salvação. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos pela história do rei Davi, pelo legado que ele deixou, seja nos seus pontos altos, nos seus pontos baixos, nos seus avanços, nos seus recuos. Em todas as coisas nós aprendemos o que fazer e o que não fazer. Assim como Davi, desde o seu nascimento até a sua velhice, experimentou o teu cuidado, o teu livramento, a tua proteção. Dá-nos também a bênção de ver a tua mão poderosa, trazendo direção e livramento para a nossa vida. Ajuda-nos, Deus, a na hora do desespero, dos inimigos nos espreitando, não perdermos a calma, nem a confiança em Ti. Sabendo que Tu estás no trono e tem as rédeas da história nas Tuas mãos. Dá-nos a bênção de ver o Teu socorro e o Teu livramento na nossa vida. Finalmente, Deus, nós te pedimos que os nossos filhos, que os nossos netos, que esta geração e a futura geração te conheça e te sirva e adore o teu nome. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.